Era setembro de 1827, quando Domingos Guimarães encontrou 3 cabeças de gado marcadas com seu ferro, pastando do lado errado do riacho Canindé, essa linha de água incerta que serpenteava entre as terras dos Guimarães e a fazenda Boa Esperança, recém-adquirida por Manuel Costa. O sol do meio-dia transformava o sertão piauiense numa fornalha, e Domingos, homem de 42 anos, criado desde menino tangendo boi entre Oeiras e Valença, conhecia cada pedra, cada juazeiro, cada marca de casco naquele chão rachado. As reses não haviam cruzado sozinhas, disso ele tinha certeza. Os rastros de 2 cavalos ainda frescos na areia contavam outra história. Manuel Costa, 38 anos, tinha chegado do Maranhão havia apenas 3 anos com dinheiro grosso, comprando terras que os antigos consideravam refúgio, mas que ele, com visão de comerciante, sabia que se tornariam valiosas quando a feira de Picos crescesse. Os Guimarães estavam ali desde que o capitão-mor Francisco Guimarães recebeu sesmaria do próprio governador em 1761, quando Oeiras ainda se chamava Moca e o Piauí era um mundo de gado bravo e índio tapuia. Para Domingos e seus 4 irmãos, aquele forasteiro comprando terra como quem compra farinha era um insulto à ordem natural das coisas. O confronto no riacho foi rápido. Domingos e seu vaqueiro Zé Pequeno foram tocar o gado de volta quando encontraram Manuel Costa com 3 homens armados. "Esse gado bebeu água do meu lado, agora é meu por direito", teria dito Costa, a mão já no cabo da garrucha. A discussão esquentou. Palavras viraram empurrões. E quando Zé Pequeno sacou a faca, um dos homens de Costa, sujeito conhecido apenas como Baiano, meteu-lhe uma bala no peito. O vaqueiro morreu ali mesmo, o sangue se misturando com a água barrenta do Canindé, tingindo de vermelho o bebedouro das reses. Domingos voltou para a fazenda Sobrado carregando o corpo de Zé Pequeno atravessado na sela. Seus irmãos, João, 39 anos, Pedro, 36, Antônio, 34 e Francisco, 30, já esperavam no terreiro quando ele chegou. A mãe, Dona Josefa Guimarães, 67 anos, viúva há 10 anos, saiu da casa grande apoiada numa bengala de aroeira, o rosto curtido de sol e tempo. "Sangue só se paga com sangue", foi tudo que disse antes de mandar tocar o sino da capela para reunir os agregados. A resposta veio na lua nova de outubro. Francisco Guimarães, o mais novo e mais violento dos irmãos, esperou Manuel Costa na estrada entre Boa Esperança e Picos com 6 homens. Mas Costas, pressentindo o perigo ou avisado por algum informante, viajava com escolta reforçada de 10 jagunços. O tiroteio começou na curva do Olho de Água, onde a estrada se estreita entre 2 morros de pedra. Quando a poeira baixou, 2 homens de cada lado estavam mortos, e Francisco levava uma bala no ombro que o deixaria com o braço esquerdo paralisado para sempre. A notícia da emboscada chegou a Oeiras em 3 dias, levada por um tropeiro que vendia sal. O capitão da Força Pública, Joaquim Lopes Ferreira, 45 anos, homem que devia favores aos Guimarães desde que eles ajudaram a eleger seu cunhado para a Câmara Municipal, limitou-se a registrar o ocorrido como conflito entre viajantes de origem desconhecida. Do outro lado, em Picos, o subdelegado Raimundo Carvalho, que havia recebido generosa contribuição de Manuel Costa para reformar a cadeia pública, classificou o evento como tentativa de roubo por bandoleiros não identificados. O Natal daquele ano foi marcado pela ausência de várias famílias na Missa do Galo em Valença. Os Costa e os Guimarães, que antes se cumprimentavam friamente nos eventos sociais, agora nem frequentavam os mesmos espaços. A cidade se dividiu silenciosamente. Os comerciantes que vendiam aos Guimarães perdiam os negócios com os Costa, e vice-versa. O padre José Maria, 58 anos, vigário há 3 décadas na região, tentou uma mediação, visitando ambas as fazendas com o crucifixo em punho, mas foi recebido com polidez gélida e a certeza de que não havia paz possível enquanto houvesse memória. Em março de 1828, durante a Feira de Picos, aconteceu o que muitos temiam. João Guimarães estava examinando uns burros para compra quando reconheceu o baiano, o homem que havia matado Zé Pequeno.
Sem hesitar, atravessou a feira, passou por entre as barracas de rapadura e carne seca e enfiou uma faca de 12 polegadas entre as costelas do sujeito. O baiano ainda tentou sacar o revólver, mas João terminou o serviço com mais 3 golpes no pescoço. A feira se esvaziou em minutos, mulheres correndo com as crianças, homens se escondendo, sabendo que aquilo era apenas o começo. Manuel Costa jurou vingança sobre o túmulo do baiano, enterrado no cemitério de Picos sob chuva torrencial que parecia prenunciar anos de sangue. Trouxe do Maranhão 2 primos, Sebastião e Luiz Costa, homens acostumados com a violência das disputas de terra no Médio Mearim. Contratou ainda uma dúzia de jagunços profissionais, incluindo o temido Coronel Barbosa, ex-soldado desertor que colecionava orelhas dos homens que matava. A guerra se espalhou como fogo na caatinga seca. Em maio, a casa de farinha dos Guimarães, em Genipapeiro, foi queimada com 2 pessoas dentro, um velho agregado e seu neto de 14 anos. Em junho, 3 vaqueiros dos Costa foram encontrados degolados perto da Lagoa do Peixe, os corpos mutilados de forma a mandar um recado claro. As estradas se tornaram território de ninguém. Os tropeiros passaram a viajar em comboios armados e, mesmo assim, muitos preferiam fazer desvios de dias para evitar as áreas contestadas. A procissão de Nossa Senhora das Mercês, em agosto de 1828, deveria ter sido momento de trégua. A tradição mandava que durante as festas religiosas as armas fossem guardadas e os ódios suspensos. Mas quando a procissão passava pela Rua do Comércio em Valença, Pedro Guimarães avistou Sebastião Costa entre os fiéis. O que aconteceu em seguida entrou para a crônica de horrores da região. Pedro sacou a garrucha e atirou em plena procissão, errando Sebastião, mas acertando Dona Maria das Graças, 34 anos, esposa do farmacêutico, que carregava o andor de São José. O pânico foi total. A imagem da santa caiu e se quebrou. Pessoas se pisoteavam tentando fugir. E no meio da confusão, Sebastião conseguiu esfaquear Pedro no abdômen antes de fugir. Pedro Guimarães morreu 3 dias depois, em meio a febres e delírios, nos quais pedia perdão à santa pela profanação. Sua morte transformou a vendetta em guerra total. Domingos Guimarães reuniu todos os homens válidos das terras da família, cerca de 40, entre agregados, vaqueiros e jagunços contratados. Não vai sobrar Costa para contar história, declarou na reunião que fizeram no salão da Fazenda Sobrado. As carabinas e facões espalhados sobre a mesa onde antes se serviam banquetes. Os Costa, por sua vez, transformaram a Fazenda Boa Esperança numa fortaleza. Manuel mandou buscar rifles modernos em São Luís, construiu guaritas nos 4 cantos da Casa Grande, cavou trincheiras ao redor do terreiro. As mulheres e crianças foram enviadas para uma casa de parentes em Teresina, enquanto os homens se preparavam para o que todos sabiam ser inevitável. O ataque veio na madrugada de 23 de setembro de 1828. Os Guimarães chegaram em silêncio, divididos em 3 grupos. O plano era simples: incendiar os currais para criar confusão, depois tomar a Casa Grande. Mas os Costa estavam preparados. Os primeiros tiros partiram das guaritas quando os atacantes ainda estavam a 100 metros da casa. A batalha durou até o sol nascer, com mortos e feridos de ambos os lados. Quando os Guimarães finalmente recuaram, deixaram 7 mortos no terreiro, incluindo Francisco, o irmão mais novo, encontrado com um tiro na testa junto ao portão do curral. A morte de Francisco quebrou algo em Dona Josefa Guimarães. A velha matriarca, que havia enterrado o marido e agora o filho mais novo, mandou chamar todos os filhos sobreviventes. "Chega", disse ela, a voz rouca de quem chorou todas as lágrimas possíveis. "Vamos todos morrer por causa de 3 cabeças de gado e um riacho seco?" Mas Domingos, consumido pelo ódio e pela sede de vingança, não quis ouvir. "A senhora perdeu um filho, eu perdi 2 irmãos. Isso não acaba até o último Costa estar debaixo da terra." O governo provincial em Oeiras finalmente decidiu intervir quando o conflito começou a afetar o comércio. As boiadas não chegavam aos portos do Parnaíba, os impostos não eram pagos,
e outros conflitos menores eclodiam inspirados no exemplo dos Guimarães e Costa. O presidente da província, Manuel de Souza Martins, enviou uma força de 30 soldados comandada pelo tenente José Ribeiro da Silva, 35 anos, veterano das campanhas da Confederação do Equador. O tenente Ribeiro chegou a Picos em novembro de 1828 e imediatamente percebeu a complexidade da situação. Não era apenas uma questão de prender criminosos. As duas famílias controlavam a economia local, tinham tentáculos em toda a estrutura de poder e qualquer movimento brusco poderia incendiar todo o sertão piauiense. Decidiu por uma estratégia de pressão gradual, primeiro cortando o fornecimento de pólvora e armas, depois prendendo os jagunços mais notórios de ambos os lados. A prisão do Coronel Barbosa, o colecionador de orelhas dos Costa, quase causou um novo banho de sangue. Manuel Costa foi pessoalmente à cadeia de Picos exigir a soltura de seu homem. O tenente Ribeiro, demonstrando coragem ou loucura, respondeu que também prenderia o próprio Manuel se ele insistisse. "O senhor não é lei aqui", rosnou Costa. "Eu sou a lei agora", respondeu o tenente, a mão na pistola. "E o senhor vai responder pelos seus crimes, seja nesta vida ou na outra." Enquanto isso, nas terras dos Guimarães, a situação também se deteriorava. Domingos, cada vez mais paranoico, via espiões dos Costa em todos os lugares. Mandou açoitar um vaqueiro antigo da família por suspeitar que ele havia dado informações ao inimigo. João, o segundo irmão, começou a beber pesadamente, atormentado pela imagem do baiano morrendo sob sua faca na feira. Antônio, sempre o mais ponderado, tentava manter as fazendas funcionando, mas com metade dos homens mortos ou fugidos e o gado disperso, a ruína econômica se aproximava. O ano de 1829 começou com uma tentativa de mediação organizada pelo bispo de Oeiras, Dom Joaquim de Santana. Convocou representantes das duas famílias para uma reunião na catedral, terreno teoricamente neutro. Domingos Guimarães compareceu com João e Antônio. Manuel Costa veio com seus primos, Sebastião e Luís. O bispo, homem de 64 anos, conhecido por sua eloquência e firmeza, falou durante 1 hora sobre perdão cristão, sobre as famílias destruídas, sobre as almas condenadas ao inferno por morrerem em pecado de ódio. "Quantos órfãos mais os senhores querem criar?" perguntou o bispo, olhando diretamente para cada homem. "Quantas viúvas? Vocês transformaram este sertão abençoado por Deus num campo de morte. Por quê? Por orgulho? Por terra que não levamos para o túmulo?" Houve um momento de silêncio pesado, quebrado quando Manuel Costa se levantou. "Eu enterrei homens de confiança, reverendíssimo, homens que me serviam há anos. O sangue deles clama por justiça." Domingos também se levantou. "E eu enterrei irmãos bispo, o sangue é mais grosso que água benta." A reunião terminou sem acordo, mas plantou uma semente. Antônio Guimarães e Luís Costa, os mais moderados de cada lado, começaram a se corresponder secretamente através do padre José Maria. As cartas, escritas com cuidado para não parecer traição aos seus, exploravam possibilidades de paz, uma divisão clara das águas, compensação financeira pelas mortes, casamento entre as famílias para selar a paz. Mas enquanto conversavam, a violência continuava. Em abril de 1829, João Guimarães foi assassinado quando voltava de Oeiras. Dizem que bebeu demais numa venda e saiu sozinho, contra todos os avisos. Encontraram seu corpo na estrada com sinais de tortura. Os dedos haviam sido cortados um por um antes do golpe fatal. Domingos enlouqueceu de vez. Ofereceu recompensa pela cabeça de qualquer Costa, literalmente. Queria as cabeças espetadas em estacas na entrada da fazenda Sobrado. A escalada de barbárie assustou até os mais violentos. Jagunços começaram a desertar, com medo de morrer naquela guerra sem fim ou de ter a alma condenada por tanta crueldade. As fazendas, antes prósperas, viraram campos armados onde nada se produzia além de morte. O gado, sem cuidado adequado, morria de sede ou era roubado por bandos de cangaceiros que aproveitavam o caos. Foi então que aconteceu algo inesperado.
Ana Guimarães, 19 anos, filha de Pedro, o irmão morto na procissão, havia sido enviada para um convento em São Luís no início do conflito. Sem que a família soubesse, ela mantinha correspondência com José Costa, 22 anos, filho de Manuel, que estudava Direito em Recife. Tinham se conhecido anos antes, numa festa de São João em Oeiras, antes do sangue tornar seus sobrenomes Maldição Mútua. Em julho de 1829, Ana fugiu do convento e José abandonou a faculdade. Casaram-se numa pequena igreja em Caxias, no Maranhão, com apenas o padre e 2 mendigos como testemunhas. A notícia chegou ao Piauí como um raio. Domingos Guimarães declarou a sobrinha morta para a família. Manuel Costa ameaçou deserdar o filho, mas o casal, em vez de fugir, fez algo ainda mais corajoso. Voltaram. Apareceram primeiro em Valença, ela grávida de 3 meses, ele armado apenas com sua educação e eloquência. Foram de casa em casa, de fazenda em fazenda, falando com as viúvas, com os órfãos, com os mutilados. Nosso filho vai nascer Guimarães Costa, dizia Ana. Ou Costa Guimarães, completava José. Vai carregar o sangue das 2 famílias. Vocês vão matar ele também? A gravidez de Ana mudou a dinâmica do conflito. As mulheres, até então caladas, começaram a pressionar. Dona Josefa Guimarães, já muito doente, mandou chamar a neta. Quando viu Ana, grávida e corajosa, a velha matriarca chorou pela primeira vez desde a morte de Francisco. Chega, repetiu, mas agora para uma audiência maior. Havia convocado todos os parentes, agregados, até os jagunços. Esta criança vai nascer num mundo de paz ou vamos continuar esta loucura até não sobrar ninguém? Do outro lado, a esposa de Manuel Costa, Dona Teresa, 35 anos, que havia perdido 2 irmãos na guerra, também se posicionou. Nosso neto não vai conhecer o avô porque vocês preferem o orgulho ao bom senso? Questionou o marido na frente de todos. A pressão das mulheres, combinada com a exaustão econômica e o medo da intervenção mais dura do governo, começou a quebrar a resistência. O tenente Ribeiro, percebendo a oportunidade, propôs um acordo formal. Seria assinado na Igreja Matriz de Oeiras, na presença do bispo, do presidente da província e de todas as autoridades locais. O documento, redigido por José Costa com sua formação jurídica, estabelecia divisão clara das águas do Canindé com marcos de pedra, indenização mútua pelas mortes, valores iguais para cancelar as dívidas de sangue, proibição de membros das famílias portarem armas nas vilas e cidades, e o reconhecimento do casamento de Ana e José. A cerimônia de assinatura, em 15 de agosto de 1829, dia de Nossa Senhora da Assunção, foi tensa. Domingos Guimarães e Manuel Costa se recusaram a se olhar, quanto mais apertar as mãos. Assinaram o documento em mesas separadas, cada um com sua escolta armada do lado de fora da igreja, mas assinaram. O filho de Ana e José nasceu em dezembro de 1829. Chamaram-no Francisco Manuel, unindo os nomes dos mortos de ambas as famílias. O batizado foi a primeira vez em 2 anos que Guimarães e Costa estiveram no mesmo recinto sem derramamento de sangue. Domingos e Manuel continuaram sem se falar, mas quando o padre levantou a criança para a bênção, ambos fizeram o sinal da cruz. A paz foi frágil nos primeiros anos, houve incidentes menores, brigas em vendas, provocações em feiras, mas nenhuma morte. O tenente Ribeiro manteve uma guarnição em Picos por mais 6 meses, garantindo o cumprimento do acordo. As famílias, lentamente, voltaram a se dedicar ao que sabiam fazer: criar gado. A necessidade econômica, mais que qualquer sentimento nobre, forçou uma coexistência prática. Domingos Guimarães morreu em 1835, dizem que chamando pelos irmãos mortos em seu leito de morte. Manuel Costa o seguiu 2 anos depois, vítima de uma cobra cascavel, fim prosaico para quem sobreviveu a tantas balas. A segunda geração, educada e cansada da violência, manteve a paz. José Costa se tornou juiz em Teresina. Antônio Guimarães, último irmão sobrevivente, dedicou-se a reconstruir as fazendas da família. Francisco Manuel, o filho da paz,
cresceu ouvindo as histórias da guerra como advertência. Tornou-se padre, para desgosto de ambas as famílias que esperavam um herdeiro para as fazendas. Nas suas missas em Valença, sempre terminava com a mesma homilia. O ódio é herança maldita que se passa de pai para filho como terra ou gado. Mas o perdão também pode ser herança, e esta rende juros melhores. Em 1850, durante uma grande seca que assolou o Piauí, as famílias Guimarães e Costa trabalharam juntas para salvar o gado, compartilhando as poucas aguadas que resistiram. Velhos jagunços que haviam lutado dos dois lados se encontravam nas mesmas cacimbas, dividindo a mesma água salobra, unidos agora contra um inimigo comum e invencível, a natureza. Um velho vaqueiro, Benedito Ferreira, que havia servido aos Guimarães durante a guerra, costumava contar aos mais jovens: vi homem matar homem por causa de 3 reses e um riacho. Vi família enterrar família por orgulho e vingança. No fim, o riacho secou, as reses morreram e só sobrou cruz no cemitério e história triste para contar. A terra não vale o sangue que derramaram nela. Nunca vale. Hoje, poucos em Picos ou Valença lembram dos detalhes da guerra dos Guimarães e Costa. Viraram nomes de ruas paralelas que nunca se cruzam, sobrenomes em lápides desgastadas pelo tempo. Uma placa discreta na Igreja Matriz de Oeiras mencionando o Acordo de Paz, de 1829. Mas nas noites de lua cheia, quando o vento sopra do norte trazendo poeira vermelha, os mais velhos ainda contam que é o sangue antigo subindo da terra, lembrando que no sertão piauiense, como em todo o sertão, a memória é longa e o perdão é conquista difícil, regada com lágrimas de viúvas e construída sobre os ossos dos que não puderam esperar pela paz.